Instituto Federal de Brasília tem como missão institucional oferecer pesquisa, ensino e extensão no âmbito da educação profissional e tecnológica por meio da inovação, produção e difusão de conhecimentos, contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável, comprometidos com a dignidade humana e a justiça social. Portanto, destacamos a necessidade de que qualquer conduta tomada na instituição deve ser compatível com seu papel público, gratuito, de qualidade e inclusivo. Ou seja, nenhum estudante deve ficar desassistido pelas políticas e práticas pedagógicas assim estabelecidas. Como instituição de ensino, precisamos ser modelo daquilo que defendemos para a sociedade. O atual cenário que nos encontramos, meio a uma pandemia e todas suas implicações, nos traz o grande desafio de se pensar em quais condições acontecerá o retorno às aulas, tanto do ponto de vista prático, quanto de recursos didático-metodológicos. É importante que pensemos em estratégias pedagógicas e educacionais compatíveis com a realidade do público que atendemos. Precisamos nos lembrar quem são os nossos estudantes, quais são as suas realidades. Se pensarmos em nós e como tudo isso nos pegou de surpresa, nos gerando inúmeros impactos, ansiedades e angústias, como será que estão os nossos estudantes? Para começar uma conversa sobre acolhimento dos estudantes, precisamos entender que a educação tem um papel central no processo de desenvolvimento humano, através da aprendizagem mediada por aquisições de signos e símbolos culturais. É através das ferramentas educacionais que podemos oferecer recursos para o sujeito interpretar e construir sua própria história. A gente precisa entender que o acolhimento dos estudantes nesse momento precisa respeitar e considerar algumas recomendações gerais de saúde mental para contextos de pandemias e desastres. Um cenário de crise, na verdade, a gente pode dividir no primeiro bloco, né, de aproximadamente 3 meses após esse contato com essa situação de emergência, que se caracteriza como um contexto de assimilação, tá? Essa assimilação dos eventos acaba propiciando o aparecimento de uma maior confusão, de insegurança, irritabilidade, angústia, dificuldade de concentração, de tristeza, medo, tá? E até alterações de sono e alimentação. E a gente precisa destacar que o impacto psicossocial está relacionado à magnitude da pandemia e ao grau de vulnerabilidade que a pessoa se encontra nesse momento. Desse modo, precisamos entender que se desejamos alcançar o estudante, a intervenção passa inevitavelmente pelo docente. Precisamos, portanto, abordar as condições materiais e disponibilidade afetiva que permeiam o trabalho do professor. Uma das coisas que a gente considera muito importante nesse momento é o acolhimento e o reconhecimento das emoções dos alunos. Receios, medos. É muito importante que esse estudante se sinta acolhido nessa emoção que ele está declarando, né, para vocês, assim, e que seja indicado para ele que ele converse sobre essas emoções com a sua rede de confiança. E essa rede de confiança, gente, pode ser várias pessoas, não é necessariamente a SEDAI, mas pode ser um professor, pode ser um técnico da biblioteca, do laboratório, pode ser um segurança. O importante é que o aluno fale sobre aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, e seja validado nesse sentimento, isso é bem importante. A gente precisa evitar cobrar uma rotina de estudos semelhante ao período anterior do isolamento. Os estudantes eles vão estar com a mente mais cansada, não só os estudantes, mas também os servidores. Se a gente entender que todo esse desgaste, né, que foi mencionado por conta desse período da assimilação, isso ainda vai estar presente, né, o sujeito ainda vai estar tentando lidar com esses processos, a gente precisa entender que o tempo que ele dava para atividades anteriores, o tempo de estudo, o tempo, né, de lazer, enfim, esse tempo está um pouco confuso. Ele vai precisar ressignificar esse processo e a gente pode ajudar nesse caminho também. A gente precisa falar sobre o que está acontecendo e sobre aquilo que passou, tá? É bem recomendado, dentro dessa questão do acolhimento, do reconhecimento das emoções, da gente poder estimular um ambiente, né, de confiança em que essas emoções sejam validadas e acolhidas pela gestão escolar. E aí eu não estou pensando realmente só nos alunos, mas também nos professores e técnicos também. E essas estratégias de acolhimento, elas precisam apresentar para esse aluno um novo pacto, né, e de novas formas de convivência. E aí isso é muito importante porque essa nova pactuação ela vai precisar considerar os protocolos de biossegurança, tá? Que a instituição vai adotar.
Então isso é um ponto importante. A gente precisa estar junto, ouvir o que as pessoas pensam, construir de uma forma coletiva, mas nesse momento, o que a gente já puder, né, oferecer como algo concreto, isso é um fator protetivo. A gente precisa ter uma conversa nesse momento também sobre a forma como a gente lida com as emoções. E aí com muito cuidado, com muita singeleza, mas entender que a gente vive numa cultura em que tradicionalmente a gente lida com as emoções usando bebida alcoólica ou algum outro tipo de entorpecente. E nesse momento de crise, de pandemia, o abuso de drogas, de álcool, ele é muito intenso. Então a gente precisa ter uma orientação e um acompanhamento específico para isso, sim. A gente também orienta a estimulação de atividades que envolvam música, arte, dança, esporte, né? Vinculadas a esse acolhimento. Se a gente pensar que o isolamento social acabou privando as pessoas de alguma dessas práticas, pensando na realidade dos nossos alunos, que muitas vezes não praticam nenhuma dessas atividades fora da escola, ter esse retorno à instituição vinculado a essas práticas de lazer também vai ser bem interessante. A gente orienta a estimulação dos estudantes a vincularem afetivamente com a escola e aos seus servidores, né, de uma forma um pouco mais estratégica. Ter a sensação de ter um grupo de confiança nesse momento de incerteza, ela é muito importante. Então, essa coisa vinculada a essa questão de você poder falar sobre aquilo que você pensa, poder falar sobre aquilo que passou. E, de novo, isso realmente não precisa ser focado num cargo, né, ou numa coordenação, mas pode ser vinculado a todos os servidores da instituição. Pensando nessa questão de segurança e saúde, uma das coisas que são recomendadas para diminuir esse nível de estresse e promover esse acolhimento é a orientação de buscar informações, né, confiáveis, fontes de informações confiáveis, de forma que essas informações possam ser incorporadas à sua rotina de autocuidado. Então, a gente precisa ter uma conversa sobre fake news no meio desse cenário e orientar os nossos estudantes a se vincularem nessas campanhas de saúde de uma forma mais autônoma, mais cidadã. A gente tem a ideia de que a informação é um problema. Então, ou eu consumo muita informação e aquilo me gera ansiedade, me gera angústia, ou eu cancelo toda a fonte de informação como uma forma de autocuidado. E as recomendações são, na verdade, de consumir as informações de uma forma mais consciente, mais saudável. A gente precisa se orientar, mas a gente precisa se orientar com cuidado. Então, orientar os alunos sobre os sites confiáveis. Outra coisa interessante para poder propor nesses acolhimentos é o estímulo ao espírito solidário, incentivando a participação do aluno na comunidade. Em tempos de crise, é observado que as comunidades elas se fortalecem e é muito importante que o aluno consiga perceber ao seu redor esse sentimento de esperança mesmo. Interessante também, pensando nessa questão de fatores protetivos de saúde mental, é a sensação de confiabilidade que as instituições possam assegurar. Trata-se da ideia de pensar que estamos passando por um problema, mas temos um plano e estamos nisso juntos. Então, pensando nessa situação, a pandemia ela não vai acabar com o retorno das aulas. Então, os alunos precisam entender esse processo também. E precisam entender que está tudo bem se sentir, né, da forma como eles estão se sentindo e que a instituição tem um plano. E eles vão estar envolvidos nesse processo, né, de adesão ao plano. Caso você perceba que os alunos, essas estratégias, né, de diminuição do estresse, elas não estão dando resultado, que o aluno ele passou por alguns episódios, né, que foram muito mais intensos, que o aluno ele precisa de uma ajuda um pouco mais qualificada, é muito importante a gente recorrer à SEDAI, tá, nesse cenário. Todo campus tem uma equipe multidisciplinar, tem assistente social, tem psicólogo, tem pedagogo. Essa equipe já faz o acompanhamento dos alunos de forma tradicional, monitoramento, encaminhamento para a rede externa. Então, basta entrar em contato com a SEDAI do seu campus para buscar orientação para esses casos, né, encaminhamento, enfim, se for o caso. É um importante setor, tá, dentro do campus para poder dar orientações para vocês. Deste modo, o acolhimento neste contexto passa por lidar efetivamente com o cenário que nos encontramos. É acolher o que foi vivido e sentido,
promover espaços de pertencimento social, instruir o sujeito nas novas práticas de biossegurança. Enfim, é oferecer um terreno sólido para que o sujeito possa transitar. Apesar de termos um grande número de estudantes que estão inseridos em uma realidade social e econômica diferente da nossa, o docente e o servidor também apresentam particularidades que precisam ser consideradas nesse processo, entendendo que o contexto de uma pandemia é uma emergência, uma crise que afeta a todos das mais variadas formas. Que você não vai estar sozinho, tá, professor? Você não precisa se preocupar em fazer triagem de casos, avaliar a situação, assim, qual a intervenção necessária para cada situação. A gente precisa, na verdade, se focar em fortalecer o nosso relacionamento social, né? Fortalecer a comunidade, os vínculos desse aluno com os docentes, com os outros alunos. Isso ajuda e muito, tá? E desenvolver um espaço saudável, né? Um espaço que seja acolhedor, que seja saudável, que consiga fazer com que esse aluno desenvolva um repertório de cuidado que é necessário para esse período de crise. E para todos esses casos que realmente, né, vão transcender essa situação, buscar na SEDAI essa figura, né, de referência.